Seja bem-vindo ao nosso canal Ouvindo a Bíblia. Já quero agradecer a todos os inscritos aí no nosso canal e quero pedir também que você venha estar nos ajudando a levar a palavra de Deus ao alcance de mais pessoas, compartilhando, divulgando também, que você venha estar contribuindo assim, fazendo parte desta missão que é semearmos a palavra do nosso Deus. Então, você pode contribuir com o reino de Deus, ajudando a divulgar, você pode compartilhar com alguém. Então, esteja deixando também o seu like aí no vídeo, para que você venha estar recebendo mais aí quando a gente estiver gravando novos vídeos para o canal. E nessa oportunidade de gravar esse vídeo, escolhi falar sobre duas responsabilidades que Deus exige. Ele exige duas responsabilidades para aqueles que querem usufruir da sua presença, aqueles que querem ter uma comunhão com Ele, aqueles que querem viver uma vida íntima com Deus, desfrutando da presença de Deus. Deus, ele quer entregar, né? Ele quer estar próximo, quer estar perto das pessoas. Mas é necessário nós sabermos que a presença de Deus, ela não é uma coisa qualquer, né? A presença de Deus, ela não é uma coisa qualquer. Deus, ele não é obrigado a estar com alguém ali, porque alguém diz ser servo de Deus, né? Deus não é obrigado a estar ali presente com uma entrega de si para esta pessoa. É necessário esta pessoa saber e viver estas duas responsabilidades que a palavra nos revela aqui no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10 e versículo 22, que nos diz assim a palavra: aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então a palavra está dizendo aqui que é necessário a pessoa viver estas duas coisas, ter um coração sincero e ter a plena certeza de fé, para que venha, como diz aqui a palavra, se aproximar de Deus. Então, aqui o escritor está dizendo, aproxime de Deus, mas tenha essas duas responsabilidades na sua vida. Tenha um coração sincero e tenha plena certeza de fé. Nós vemos que ali no Antigo Testamento, quando as pessoas entravam no tabernáculo, o sacerdote, né, entravam no tabernáculo, e ali ele usufruía de uma presença gloriosa de Deus. A gente vê que eles cumpriam com todo um ritual, com toda uma cerimônia. Então, a gente vê que eles tinham toda aquela dedicação e cumpriam com todas aquelas responsabilidades para viverem, para usufruírem, para estarem íntimos ali de Deus. Então, a presença de Deus não é uma coisa banal, não é uma coisa qualquer. É necessário termos essas duas coisas. Para nós, hoje, sabemos que não é mais necessário cumprir aqueles rituais da lei, que a lei ordenava, né? Oferecer um sacrifício, um animal em sacrifício, cumprir com todos aqueles rituais ali. Porque em Cristo agora tudo se fez novo, mas não é porque tudo se fez novo que não há responsabilidade, que Deus não exija algo de nós. E Deus, ele exige daqueles que querem ter uma vida íntima com Ele, querem estar na presença dEle, usufruindo da presença dEle. É necessário ter essas duas coisas, que é o coração sincero e a plena certeza de fé. Ele vai dizer, aproximemo-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé. Então, para aqueles que querem se aproximar de Deus, é necessário ter um coração sincero. Porque o que é o contrário de um coração sincero? É um coração hipócrita, né? Porque o contrário de sinceridade é hipocrisia. Então, é hipocrisia que está no mesmo sentido de falsidade, de não estar com um coração verdadeiro, de não ser verdadeiro. E ainda há pessoas que às vezes querem se aproximar de Deus, querem viver com Deus, mas não têm um coração sincero com Deus, né? São aquelas pessoas que acham que vão esconder alguma coisa de Deus. Oram, mas não abrem o seu coração para Deus. Oram, mas não são sinceros nas suas orações para Deus. Tentam se justificar diante de Deus. Então, essas pessoas não vão usufruir da presença de Deus. Não vão ter a presença de Deus ali com elas. Porque é necessário, a Bíblia está falando que é necessário que nos aproximemos dele
com um coração assim, com um coração sincero. A gente vai ver o exemplo lá em Lucas, no capítulo 18, sobre a parábola fala lá, né, sobre 2 homens que foram orar. E a gente vê ali que um orou com muita exaltação, se justificando diante de Deus, na parábola lá que a gente vê em Lucas, capítulo 18, e a gente vai ver que era um fariseu e um publicano, né? O fariseu, ele se justifica, ele conta as suas vantagens para Deus e tenta se mostrar uma pessoa totalmente justa diante de Deus. Enquanto que o publicano, a Bíblia diz que ele não ousava nem levantar o seu rosto, mas ali ele orou com um coração sincero. A gente vê a sinceridade, ele se diz pecador, ele revela as suas falhas, as suas fraquezas. Então a Bíblia vai nos dizer lá qual foi o que voltou justificado, né? Qual foi o que alcançou ali a misericórdia, a justificação, a graça de Deus, qual que Deus se agradou? Daquele que foi sincero. Né? Embora o fariseu ele realmente cumprisse com tudo aquilo, mas não era com sinceridade, né? Não era com sinceridade. Então Deus ele se agrada de pessoas sinceras. Nós vemos que no mundo há falta disso, né? Há falta de sinceridade. As pessoas tentam esconder alguma coisa uma das outras, tentam esconder alguma coisa e acham que vão esconder também alguma coisa de Deus. Não tem um coração sincero. Então o versículo está dizendo, tenha um coração sincero. Se você quer usufruir da presença de Deus, quer ter a presença de Deus com você, é necessário que você tenha um coração sincero. Pode você se abrir para Deus, pode você contar todas as suas fraquezas, as suas falhas, as suas limitações para Deus. A gente vê que tem pessoas que parece que elas se fecham na hora de se abrir para Deus, na hora de contar as suas fraquezas para Deus. Não consegue. Mas é necessário você contar onde você errou, você ser sincero para Deus, seja sincero nos seus erros, nas suas limitações, na sua vida. É necessário termos um coração sincero, sermos verdadeiros. Nós vemos que Jesus ele vai dizer que ele é a verdade, ele vai dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus ele preza muito pela verdade, ele é a própria verdade. E ele vai dizer também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Deus ele ama a verdade, Deus ele ama a sinceridade. É necessário nós sermos sinceros. É tão agradável a gente estar perto de pessoas que são sinceras, né? De pessoas que falam a verdade, né? Então isso é muito agradável. Imagine Deus, imagine o Senhor, o Criador. Ele se agrada muito e ele quer estar perto dessas pessoas que são sinceras. Deus, ele ama estas pessoas que são sinceras. Então, é necessário isso para que você alcance a misericórdia, a justificação de Deus. É muito bom sermos sinceros. E é um privilégio usufruir da presença de Deus, mas não é uma coisa banal. É necessário cumprir com essa determinação da Bíblia Sagrada que Deus nos revela aqui. A outra coisa que é necessário para aqueles que querem usufruir da presença de Deus, ter a plena certeza de fé. Ele vai dizer, eu vou repetir novamente o versículo 22. E aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, a plena certeza de fé é a pessoa, como diz aqui, nós vemos que sem fé é impossível, né, agradar a Deus. Então a Bíblia já nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então a dúvida, não dá para você conviver com a presença de Deus tendo dúvida. E a gente vê que a dúvida ela é uma coisa que quer estar conosco, que ela quer nos atingir. Mas a gente vê que tem pessoas que são muito duvidosas. Duvidam de tudo, duvidam da oração, duvidam do que Deus pode, duvidam de muitas coisas, mas Deus está dizendo na palavra que você quer usufruir da presença dele, tenha fé, porque fé é a certeza das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam, né? Fé é isso, é você ter a certeza do que você não está vendo, Deus você não vê, né? E você ter uma prova, você ter aquela confirmação dentro de você que você vai alcançar. Então, fé é certeza, fé é confiança plena. E Deus, ele se agrada disso.
que você venha abrir seu coração para Deus, venha ser sincero, venha ter confiança, porque a palavra também nos diz que jamais serão confundidos aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, confiar em Deus, ter confiança, ter fé, alcança as bênçãos de Deus. Deus está ali. Deus vai estar com essa pessoa que confia nele, com essa pessoa que tem uma fé na presença dele, porque a gente vê, né, em Hebreus, a gente vai ver a galeria dos heróis da fé, em Hebreus no capítulo 11, a gente vai ver a galeria dos heróis da fé. São pessoas que confiaram além do natural, porque a fé é sobrenatural. Então a gente vai ver que muitos homens e mulheres alcançaram testemunhos porque tiveram uma fé sobrenatural, porque confiaram naquilo que os seus olhos não estavam vendo, mas tinham uma confiança no Deus que elas acreditavam. A gente vai ver homens e mulheres, Raabe, a gente vai ver Sara, a gente vai ver Abraão, Isaac e tantos outros que alcançaram testemunho, tiveram, vamos dizer assim, da presença de Deus ali com eles, porque eles tiveram fé, porque eles tiveram plena certeza de fé. Então não é uma fé qualquer, é uma plena. Aquela fé plena é aquela fé que é uma fé perseverante, né? É uma fé que não vacila, porque é necessário isso. Então, Moisés, ele queria muito a presença de Deus com ele, mas a gente vê que Moisés, ele acreditava também que Deus estava ali com ele. Então, a presença de Deus na nossa vida, ela nos traz vitória. Sem a presença de Deus não tem como viver. Então, foi com a presença de Deus que o Mar Vermelho se abriu para o povo de Deus passar. Foi com a presença de Deus que o povo foi alimentado no deserto ali por 40 anos. O Senhor guiou aquele povo, cuidou daquele povo, mas a gente vê que Moisés, ele desfrutava da presença, o povo desfrutava da presença de Deus. Então, se você quer desfrutar desta presença, seja sincero e tenha fé no Senhor, que você vai desfrutar da presença dele e o mar vai se abrir na sua frente e você vai ver Deus resolvendo as coisas que você acha difícil, impossível. Você vai ver Deus realizando na sua vida, em nome de Jesus.